Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. E nessa aula de hoje a gente começa a estudar um pouquinho sobre sistemas operacionais. Bom, para começar, a gente precisa entender que o sistema operacional ele existe para controlar as funções do computador, ou seja, realizar as configurações básicas para permitir que você consiga utilizar esse monte de equipamento e de dispositivo que você tem à sua disposição, na sua mão, seja através do celular, do tablet, do notebook, o desktop, assim por diante. Então, a principal função do computador, do sistema operacional, é oferecer para a gente o suporte básico para que a gente possa realizar as nossas tarefas ali dentro desse dispositivo. O sistema operacional se comunica com os dispositivos, com os equipamentos físicos disponíveis no computador, o celular, enfim, através de um software, de um programa especial chamado driver, que, como o nome sugere, do inglês seria tipo o motorista, quem está dirigindo. Ele faz essa comunicação entre o comando que o sistema operacional vai mandar, por exemplo, exibir uma informação na tela, tocar uma música, guardar algum dado no HD, e o dispositivo físico em si, os comandos necessários para que ele possa funcionar. Então, o driver seria como um intermediador entre o usuário, que tem uma determinada demanda, e o equipamento final, lá, o dispositivo final que você está executando, que você está utilizando. Então, essa comunicação do sistema operacional com o equipamento é feita através do driver. O usuário, você que está ali utilizando o seu dispositivo, manda um comando, manda uma informação para o sistema operacional. Por exemplo, toca uma música. O dispositivo o sistema operacional pega essa música, converte através do driver da placa de som em um sinal que vai poder ser reproduzido como através da caixinha de som do fone de ouvido. Então, essa comunicação entre os dispositivos é feita através desse componente chamado driver. Esse é um componente técnico, tá? A gente não costuma mexer com isso no nosso dia a dia, mas é a forma com que há essa comunicação entre os equipamentos. Além disso, o sistema operacional também vai oferecer funcionalidades básicas, como, por exemplo, gerenciamento de arquivos, para você criar uma pasta, renomear a pasta, copiar um arquivo, copiar uma pasta, compactar esse arquivo, fazer uma série de operações de manipulação desses arquivos que estão armazenados no computador. Assim como também a conexão com dispositivos físicos presentes diretamente no equipamento, no computador, conectados diretamente ao computador, ou dispositivos remotos, como é o caso do acesso a essa atividade que a gente está fazendo, em que você está acessando um conteúdo que foi gravado num computador. Já deve ter percebido que a gente mudou um pouquinho o cenário, agora eu estou gravando aqui a partir da escola, e esse arquivo foi produzido no computador aqui, fisicamente, foi enviado para o servidor lá do YouTube, foi postado no Teams em outro servidor, e você está acessando tudo isso através do seu dispositivo na sua casa no momento que você estiver fazendo essa atividade. Então, quem realiza essa conexão, quem controla essa conexão é o sistema operacional. Assim como também oferecer para você os mecanismos de proteção e segurança necessários para poder utilizar esse dispositivo, tanto do ponto de vista físico, então existem muitos mecanismos de segurança físicos no computador, entre eles, por exemplo, a opção de desligar o computador se ele chegar numa temperatura muito alta, para proteger os equipamentos, quanto também uma questão de segurança pessoal, vamos dizer assim. Cito como exemplo
a possibilidade de você utilizar um sistema de controle parental, onde o seu pai ou responsável tem acesso diretamente às informações e os dados que você trafega, para controlar se você está acessando a internet de um modo saudável ou não. Então, esse recurso de segurança, de proteção e segurança, é um recurso oferecido pelo sistema operacional para quem vai utilizar esse dispositivo. Entre os sistemas operacionais mais comuns, a gente tem de um lado no computador, no desktop ou notebook, o Windows, o macOS, Linux e mais uma série de outras versões diferentes que, se você for pegar todo o mercado de computação hoje, a maior parte dos usuários, tipo 95%, vão estar utilizando um desses três primeiros sistemas operacionais, o Windows, o Mac ou o Linux. E esses outros 5% são distribuídos em algumas outras versões diferentes aí, que não se enquadram necessariamente dentro dessas três primeiras categorias. A participação deles é muito pequena no mercado, mas não é tão raro você se deparar com um sistema operacional absolutamente diferente de tudo que você viu, às vezes, ou então nem tanto, né? Mas que é aí de um nome diferente, alguma coisa nesse sentido. É muito comum nessa lista de 5%, equipamentos que são, por exemplo, de uso muito específico, como, por exemplo, o caso de equipamentos médicos de ultrassom. Esses sistemas, né, esses dispositivos de hardware, dispõem de um sistema operacional próprio ali para eles que vão funcionar, embora tenha muitos aparelhos de ultrassonografia, por exemplo, que roda com Windows como base do sistema operacional. Mas é mais comum de você encontrar sistemas diferentes desses três principais nos computadores, quando você vai para uso específico, principalmente uso médico e alguma coisa nesse sentido, tá? Do outro lado, a gente tem também nos dispositivos móveis, né, nos celulares, os Android, iOS e o Windows Phone, que já é um sistema que ainda esteja presente, a participação dele é muito pequena e já não tem mais tanta ênfase dentro desse ambiente. Foi uma das tentativas da Microsoft de entrar nesse mercado, que também não deu muito certo para ela, e ela tudo bem, aceitou isso e vida que segue. Então, da mesma forma que a gente tem nos computadores a maior parte dos usuários utilizando um daqueles três sistemas, você até pode encontrar um celular em algum lugar aí, um smartphone, que não tenha uma desses dois sistemas, principalmente esses dois, o Android ou o iOS. E eventualmente, principalmente dos celulares mais antigos, ainda aparece alguém aí utilizando o Windows Phone da vida. Mas esses sistemas estão, o Windows Phone especialmente, né, estão cada vez mais em desuso, estão cada vez mais defasados, é difícil de encontrar aplicativo para ele, você vai ter uma série de riscos de segurança, enfim, é uma coisa que está fadado ao desaparecimento. E por outro lado, né, faz com que o mercado para celular, de sistema operacional para celular, para dispositivos móveis, seja controlado, seja gerido principalmente por essas plataformas do Android e do iOS, tá? Então, os principais nomes são esses. É claro que dentro do Windows existem uma série de versões que foram lançadas ao longo da história. Algumas deram muito certo, foram muito bem aceitas pelo mercado, como o Windows XP, Windows 7, Windows 10 mais recentemente. E outras foram fracassos assim homéricos que quase causaram aí a perda de todo o legado da Microsoft com o Windows, como, por exemplo, o Windows 2000, o Windows ME, que foram coisas que foram pavorosas aí ao longo da história do sistema operacional. O mesmo vale para os celulares,
né? O Android teve versões que foram muito bem aceitas no mercado, que funcionaram sempre muito bem, mas teve umas também que foram doídas de travar. O iOS tinha problemas muito sérios de controle de memória, controle de processamento e, consequentemente, o que gerava, né, um desgaste de bateria muito, muito grande, que sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, dos iPhone. Então, todos eles têm vantagens e desvantagens, mas de maneira geral é muito difícil hoje você pegar um dispositivo qualquer, em qualquer lugar, que não seja em uma dessas plataformas, seja do dispositivo móvel, seja no dispositivo né, de computador, um desktop ou um notebook, tá? Então, são os principais nomes, são as coisas que a gente mais vai ver aí no mercado, nas instituições, nos ambientes de estudo, esse tipo de coisa. Bom, seguindo, falando um pouquinho da versão atual do Windows, e é atual, bem recente mesmo. O Windows tem uma tradição de atualizações longas, né, de publicações longas. Essa versão atual, ela está disponível aí já há mais ou menos quase uns 2 anos, né? A data de nascimento dele, de lançamento de nascimento, né? A data de nascimento dele foi agora 5 de outubro de 2021, mas obviamente ele começou a se popularizar agora mais recentemente, e especialmente quando a gente olha esses fatores a seguir, que são os requisitos mínimos e os recomendados. Porque, embora ele tenha como requisito mínimo um processador de pelo menos 1 GB, 4 GB de memória e 64 de armazenamento, se você pegar um dispositivo com essas especificações e tentar instalar o Windows 11, você vai sofrer, filho. Porque o sistema operacional gera um consumo, ele tem uma demanda de dispositivo, de equipamento muito, muito alta. Então, gera uma necessidade de um requisito mínimo um pouco mais elevado do que esse oferecido, né, informado pela Microsoft. Então, quando a gente olha o que são os requisitos mínimos do sistema, o que são os requisitos recomendados, ou seja, aquilo que vai fazer não só ele conseguir instalar, mas que você consiga utilizar, perceba que tem uma diferença muito grande entre as especificações. Então, nota que na questão do processador, por exemplo, não altera muita coisa. É claro que quanto maior o poder de processamento, melhor você vai trabalhar com o seu sistema. Mas você consegue rodar com um processador que, no final das contas, ofereça para você 1.5 GHz, pelo menos. Assim como hoje em dia, tentar pegar um computador para utilizar que tenha menos de 8 GB de memória, mesmo com 8 GB, você já vai cortar um dobrado, já vai ter um certo esforço aí para poder utilizar, porque o próprio sistema, só o sistema sem estar rodando nada, já tem um consumo muito alto. Assim como, por exemplo, o espaço de armazenamento. Da mesma forma que isso acontece com o computador, no caso do celular também não é diferente. Antigamente, há 2, 3 anos atrás, você falar num celular de 64 GB, era um celular que tinha um bom espaço em disco e você conseguia fazer bastante coisa. Você conseguia instalar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Netflix, tudo isso você conseguia ter num computador, num celular de 2 anos atrás, de 64 GB. Hoje, se você tem um celular de 64 GB, muito provavelmente o Instagram, o WhatsApp e o YouTube você consegue acessar só pelo navegador. Ou você tem o Facebook, ou você tem o Netflix, ou você tem o YouTube, ou você tem o Instagram. Porque com 64 GB hoje num dispositivo móvel, é um espaço em disco muito, muito, muito limitado. Então, da mesma forma que aconteceu com o Windows 11, a gente tem também essa mesma característica de
evolução do sistema, mas também uma evolução das máquinas, né, dos equipamentos que vão rodar esse sistema e garantir que você utilize ele com tranquilidade. Então, por exemplo, eu particularmente falando, tá, professor Felipe, embora o meu computador aceite rodar o Windows 11, eu estou adiando essa atualização o máximo que eu posso, estou rodando no Windows 10, embora ele já tenha tentado forçar essa atualização algumas vezes, né? Tipo, ó, vem aqui, o computador precisa ser atualizado. Mas eu tenho adiado isso ao máximo possível porque eu sei que o meu computador, embora tenha uma relativamente boa especificação, mas ele, quando eu fizer essa atualização, eu sei que eu vou sofrer um pouco com essa restrição que o sistema oferece, faz parte. Então, enquanto eu puder adiar isso, eu vou adiar. Mas é importante a gente lembrar, né, de que, embora ele tenha sido lançado lá em 2021, ele tem se popularizado a partir de agora, 2023, por exemplo, porque a gente tem conseguido encontrar melhores preços, maiores disponibilidades de equipamento no mercado para poder suportar esse sistema com uso razoável. O Windows 10 ainda tem uma grande participação do mercado e deve continuar assim por um bom tempo até a gente ter aí uma melhoria desse nosso parque tecnológico de maneira geral e esse sistema possa ser descontinuado. Essa é uma prática relativamente comum elaborada pela Microsoft. Se você pegar aí ao longo da história, ela fez isso com vários sistemas. Então, embora ela tivesse, por exemplo, depois que lançou o Windows XP, tenha desenvolvido outros sistemas operacionais, o Windows XP teve uma sobrevida ainda muito longa, talvez de todas as versões de Windows publicadas pela Microsoft. Essa foi a mais importante, justamente por conta disso, porque não adianta você simplesmente lançar um sistema operacional super novo, com um monte de recurso, um monte de tecnologia, se lá na outra ponta, no usuário final, os dispositivos não vão dar suporte a esse tipo de tecnologia. Então, é preciso ter em mente essas coisas. E por que a gente fala sobre isso dentro de um curso de recursos humanos, trabalhando sobre Windows dentro do seu dia a dia? Filho, entende uma coisa. Você trabalha com o computador como um técnico administrativo na área de recursos humanos? Você trabalha com o computador realizando planilhas de controle de funcionário, ficha de admissão, de demissão, folha de pagamento, blá, 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 blá. Como vocês viram lá nos slides anteriores, o sistema operacional ele oferece funcionalidade ao computador. Então, na maioria das vezes, você não utiliza o sistema operacional. Você usa ele de modo indireto e muito pouco. Então, a gente fala em, por exemplo, melhorar o computador, melhorar os sistemas que a gente tem disponíveis na empresa, em casa, no trabalho, porque meu computador está muito lento, eu não estou conseguindo trabalhar. Mas nem sempre uma atualização para um sistema mais novo, por exemplo, você sair aí da plataforma que você tem e migrar para o Windows 11, nem sempre essa é a melhor saída. Porque muitas vezes essa migração envolve não só a atualização do sistema em si, né, os programas, a instalação, mas também do próprio dispositivo, do próprio equipamento. E isso, claro, envolve custo. Então, é preciso ter noção que o sistema operacional ele está aqui para nos servir, ele está aqui para nos auxiliar. Se eu tiver que pensar em fazer alguma alteração e que vai me gerar mais custo, que vai me gerar mais trabalho, a troco de falar, eu tenho um sistema mais novo, sendo que na maioria das vezes a gente nem utiliza isso tudo de modo direto,
a gente acaba gerando um custo desnecessário e que não vai ter ali o resultado que a gente precisa. Então, é preciso pensar nessa estrutura, nessa organização da nossa plataforma de acordo com todos os nossos requisitos. Requisitos técnicos, operacionais, financeiros, de disponibilidade e uma série de outras coisas. Então, tem computador, por exemplo, que você não vai conseguir fazer sair do Windows 7 para o Windows 11. Se é um computador mais antigo, que está rodando com o Windows 7, vai ser muito difícil, muito caro você conseguir transformar ele, atualizar ele a ponto de fazer ele rodar com o Windows 11. É mais fácil você pensar em atualizar ele para o Windows 10, mesmo que não seja a última versão, mas pelo menos é uma versão mais recente, mais nova, com mais suporte a mais coisas e que vai rodar nessa sua máquina. Então, não dá para se desassociar, se desvincular o equipamento físico em si, o que você tem ali de computador, de tablet, de celular, de notebook, do sistema que está dentro dele. As duas coisas estão muito juntinhas uma com a outra e a gente não tem como esquecer de uma em detrimento da outra, tá? Então, prestem sempre bastante atenção quando a gente fala de sistema operacional. Eu estou falando aqui, claro, do exemplo do Windows, que é a plataforma de sistema operacional mais utilizada do mundo, mas isso vale para qualquer outra daqueles sistemas que a gente viu. Isso vale para o Android, isso vale para o iOS, vale para o macOS, vale para o Linux e assim por diante, tá? Sempre tenham em mente que, embora tenha uma versão lá, e isso sempre vai ter uma versão mais atualizada, uma versão mais nova, nem sempre ela é indicada para todos os usuários, principalmente porque a gente usa pouco o sistema operacional, ou usa pouco diretamente o sistema operacional. Na maioria das vezes a gente utiliza o sistema operacional de modo indireto, como por exemplo manter o seu sistema seguro, livre de vírus, livre de ameaças externas, esse tipo de coisa, tá? Então é de modo indireto, você tem pouca interação direta com ele, por isso nem sempre cabe ou é viável essa atualização de modo indiscriminado. Bom, e como eu posso utilizar isso de modo seguro e com boas práticas? Como é que eu posso utilizar esse sistema operacional de modo seguro e com boas práticas? A primeira de todas elas é manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados. Sabe quando o Windows pergunta lá para você, tem uma atualização disponível, deseja instalar? Sim, instala. O mesmo vale para o seu celular, o mesmo vale para o seu tablet e qualquer outro dispositivo. Porque nem sempre a gente está falando de uma atualização, embora nem sempre a gente esteja falando de uma atualização que seja do tipo oferecer um recurso novo, alguma coisa assim, mas essa atualização permite que mesmo brechas de segurança que não eram conhecidas no momento em que o sistema foi lançado e que foram corrigidas aí ao longo do tempo, possam ser implantadas essas correções no seu dispositivo. Então, a principal função dessa atualização, na maioria das vezes, é estabelecer correção de erros, de brechas de segurança e coisas nesse sentido. Algumas vezes essas atualizações trazem novas funcionalidades, mas o foco principal das atualizações tem muito mais a ver com correções de erros e atualizações de segurança. Questãozinha básica de exercício de prova, tá bom? Atualização serve muito mais para correção de erros e questão de segurança do que para oferecer novos recursos.
Outra dica de segurança e boa prática importante é a instalação de software somente de fontes confiáveis. Quer dizer que se você quiser instalar aquele joguinho, vai lá na Steam, vai na Microsoft Store, vai em uma fonte de dados, uma fonte de software segura, confiável, da qual você pode fazer essa instalação tranquilamente dentro do seu dispositivo. Porque se você resolve jogar o jogo lá qualquer, e aí vai na internet, pesquisa pelo nome do jogo e uma palavrinha tipo torrent da vida, e faz o download desse jogo, e instala ele no computador assim à torta e à direito, você até pode ter a sorte de ter o jogo ali na mão. Mas a chance de você ter também um brindezinho, tipo um vírus, um software malicioso, alguma coisa que vai danificar o seu sistema e vai te gerar um monte de dor de cabeça, também é gigantesca. Então, sempre opte pela instalação de equipamentos, de software, que tenham uma fonte confiável de utilização. Vai instalar um aplicativo no celular? Vai na loja de aplicativo para fazer essa instalação. Se você tiver que baixar o APK, tiver que baixar o arquivo de instalação em um site à parte para poder fazer essa instalação, a chance de você receber uma bomba aí na mão é muito, muito grande. Então, segunda dica é utilizar softwares de fontes confiáveis. Outra dica importante é não realizar mudanças aleatoriamente. É muito comum hoje em dia você fala assim, meu computador tá lento, como melhorar o desempenho do computador? E vai lá no YouTube e tem um monte de videozinho ensinando a fazer um monte de truque, inclusive a maioria deles fala assim, não deixe que seu técnico saiba disso, faça tal comando que o computador vai ficar melhor. É verdade? Pode até ser. Principalmente na parte que o seu técnico não deve saber disso, porque você começa a fazer um monte de alteração dentro do seu sistema e chega uma hora que você fez tanta coisa, tanta mudança que você nem sabe mais o que é que foi feito, que tipo de mudança foi feita, que tipo de código que foi implantado ali, de onde que veio aquele código, qual que é a consequência dele no sistema. Então, essas mudanças, quando você tem que fazer uma mudança de configuração, uma mudança de algum parâmetro, precisa ter isso muito bem claro do que você está fazendo, quais são os impactos disso no sistema, porque ele é uma caixinha fechada. Você começa a mexer dentro dessa caixinha, uma hora pode dar ruim, né? Então, toma sempre bastante cuidado na hora de fazer essa seleção, na hora de escolher, né, o que você vai utilizar, que tipo de configuração você vai fazer, para você não oferecer nenhum risco, nenhum comprometimento ao seu sistema operacional. Outro ponto importante é escanear periodicamente o sistema contra vírus. Pode parecer meio redundante de falar isso, mas é verdade, velho. Você não tem que fazer check-up de tempos em tempos? Não tem que ir lá tirar sangue, fazer uma consulta médica lá, passar no médico de tempos em tempos para fazer um check-up? E quanto mais velho, mais frequente tem que ser esse check-up? Vale a dica? O computador não é diferente. O computador está exposto, mesmo que você mantenha um uso de perfil baixo, né, que usa ali só as funções básicas do computador no dia a dia, mas você está exposto a uma série de riscos, uma série de coisas, inclusive a possibilidade de você pegar vírus. Então é sempre muito bom, de tempos em tempos, você fazer esse escaneamento. Eu, por exemplo, particularmente falando, tenho uma prática de que todo ano, lá nos diazinhos finais ali, quando está acabando as férias da aula, eu pego o meu computador, faço um backup de tudo, geral, grande assim, formato, instalo tudo zero de novo e começo o ano com o computador zerado, sem nada. É claro que ao longo dos meses, das semanas, às vezes, do dia, eu tenho que fazer mais de um backup. Mas lá no comecinho do ano, antes, né, nas semanas antes de iniciar as aulas,
eu formato o computador, deixo ele com o sistema zerado, com os programas todos zerados, instalado tudo de novo, porque, obviamente, trabalho diretamente com isso, mexo com isso o tempo todo, sei que precisa ter um certo cuidado. Talvez para alguém de uso geral, para uma pessoa que usa o computador normal, vamos dizer assim, né? Instalar o sistema operacional todo ano não seja viável, nem economicamente falando, nem do ponto de vista prático, mas escanear ele a cada mês, a cada 15 dias, dependendo de quanto você usa o seu sistema, escanear contra vírus, é uma boa prática, é uma boa coisa para você garantir que o seu sistema está sempre íntegro e funcionando direitinho. E outra dica de segurança e boa prática, pode ser meio contraditório isso, mas evitar manter o computador ligado por muito tempo é uma boa coisa de se fazer. Isso porque, embora não haja necessariamente um requisito técnico ou de configuração, ou melhor, há um requisito técnico, mas embora não seja uma questão operacional de que o sistema não pode rodar por tanto tempo assim, mas é uma questão básica de preservação. É pensar que tudo, inclusive o computador, tem vida útil. E se você expõe ele a um uso prolongado por muito tempo, ou se você põe ele num uso excessivo, se o seu FPS tem que ser sempre muito baixo, se o seu nível de processamento tem que ser sempre muito alto, e você faz isso por muito tempo, você reduz drasticamente a vida útil desse computador, desse dispositivo. Então, não é indicado, na grande maioria das vezes, que você tenha que, por exemplo, carregar o seu celular todos os dias, ou carregar o celular mais de uma vez no dia. Se isso está acontecendo, é porque tem algum problema. Tem alguma coisa que está errada, porque o normal não é isso. O normal é uma bateria durar 2, 3 dias. O notebook, um notebook bom, hoje funciona fácil aí por 6 horas, sem estar ligado diretamente à bateria. E esse uso prolongado por muito tempo, com uma carga de uso muito alta, que tenha que ficar fazendo muito processamento, por exemplo, jogando muito tempo no computador, ele aceita? Você consegue jogar? Consegue, mas vai chegar uma hora que essa conta vai chegar para você. Então, é preciso ter essa noção de que, inclusive, o computador precisa ter uma pausazinha ali para ele poder se proteger, para ele poder se recuperar, vamos dizer assim. Do ponto de vista técnico, a principal fator que vai interferir nessa questão de funcionamento por longos períodos de tempo é a fonte de alimentação. Ele vale principalmente para o computador, esse critério vale principalmente para o computador, que é onde a gente consegue efetivamente alterar a fonte. No notebook, no celular, no tablet, não tem como fazer esse tipo de alteração, as coisas já são todas ali muito montadinhas, coladinhas um circuito no outro. Então, ou você compra um computador, um tablet que tem uma especificação maior, melhor, ou infelizmente não tem como fazer alteração. Já no computador dá. E do ponto de vista técnico, o maior fator que contribui com isso é a fonte de alimentação. Uma boa fonte hoje é no mínimo 500 watts real. Mas 500 watts cai naquilo que a gente estava vendo no slide anterior lá, né, das especificações mínimas. 500 watts é o que vai fazer o mínimo funcionar. Se você tem a necessidade de utilizar um dispositivo por tanto tempo com carga excessiva, é pensar em pelo menos 750 para cima.
Só que isso também tem um custo, né? Porque se ele vai consumir 750 watts, ele vai gastar aí muito de energia elétrica também. Então, tudo precisa ser ponderado. Requisito técnico, usabilidade, ponto de vista financeiro, para que você consiga ter um uso aí com tranquilidade dentro do seu ambiente de trabalho, ambiente de estudo, ambiente doméstico, que você utiliza esse dispositivo, tá? Bom, nossa atividade dessa semana é uma atividade que é um pouquinho menos técnica, né, do ponto de vista, principalmente comparando com a nossa última atividade. Ela consiste em realizar uma entrevista com pelo menos 10 pessoas diferentes. Então você vai perguntar para pelo menos 10 amigos seus, 10 parentes, 10 pessoas que você conhece nas suas redes sociais e da forma com que você achar mais conveniente para fazer essas perguntas, tá? Pode fazer por escrito, pode fazer uma entrevista direta, liga para a pessoa, manda um zap, manda um inbox, da forma com que te for mais conveniente. Então, com pelo menos 10 pessoas diferentes, e você vai perguntar pelo menos as seguintes perguntas. São 4 perguntinhas. A primeira é: que tipo de dispositivo você usa a maior parte do tempo? Considerando, claro, que você está entrevistando pessoas, que você está conversando com pessoas que trabalham ou que usam esse dispositivo no dia a dia. Se você for perguntar para sua avó, que é lavradora, sei lá, trabalha lá cuidando da hortinha de casa o dia inteiro, lá cuidando do sítio, véi, ela malemar usa para conversar com as outras velhas de casa, né? Dos parentes, amigos dela, o negócio de igreja, esse tipo de coisa assim. Então, embora seja possível, a chance de você ter uma resposta segura aí para sua pesquisa vai ser menor. Indico perguntar para pessoas que estão estudando, que estão trabalhando e que vão poder responder isso com mais segurança para você. Mas lembra, pelo menos 10 pessoas diferentes, beleza? Então a primeira pergunta: que tipo de dispositivo que você usa? Se usa celular ou tablet, se usa o tablet, ou se usa um computador ou notebook. Você pode colocar isso como alternativas para a pessoa responder, pode perguntar para a pessoa e anotar a resposta, enfim, ver aí a forma que for mais conveniente para você. A segunda pergunta é: quais são as especificações desse dispositivo? Então, que tipo de dispositivo que ela utiliza? E nesse caso, ela pode informar para você tanto a marca e o modelo, quanto também as especificações, especialmente no que diz respeito a processador, memória e armazenamento. Qual é a capacidade do processador, quanto de memória que tem nesse computador e quanto tem no espaço de armazenamento dele. Nesse celular, nesse tablet, no que for, né? Ou, se preferir, ela pode passar também a marca e o modelo. Então, se ela te passar a marca e o modelo, você consegue pesquisar na internet rápido qual é o processador do iPhone 13 Pro Max. Qual que então, marca iPhone e modelo 13 Pro Max. Qual que é o processador, qual que é a memória e qual que é o armazenamento, tá? Então, a segunda perguntinha é com relação às especificações desse dispositivo. A terceira pergunta diz respeito a qual sistema operacional você usa. Então, qual é o nome do sistema, se é Windows, Linux, iOS, Android, blá blá blá. E qual é a versão desse sistema operacional que está instalado. Se é o Windows 10, Windows 7, Windows 11. Se é o Android, é o 8, é o 9, é o 10, é o 11. Se é o Linux, é o Debian, é o SUSE e assim por diante, tá? A quarta pergunta, ou a quarta pergunta obrigatória dentro desse trabalho é: esse sistema está instalado desde que você adquiriu o dispositivo ou ele foi atualizado? Então, esse sistema que está nesse computador que você utiliza hoje, está ali desde que você comprou o dispositivo ou em algum momento ele foi atualizado?
Nesse caso, quando a pessoa te responder essa pergunta, ela vai gerar ali mais dois caminhos diferentes. Por quê? Ela pode te responder que sim, foi atualizado, e aí você vai perguntar para ela outras duas perguntas básicas, simples. Quando, mais ou menos, que foi feita essa atualização e por quem? Quem que fez essa atualização? Se foi você mesmo, se foi um técnico de informática, alguma coisa assim, ou uma pessoa conhecida, de confiança, alguma outra pessoa que tenha feito essa alteração, tá? Essas perguntas você só vai perguntar para quem disser que o sistema teve uma atualização sim, que não foi aquele mesmo, que ele foi atualizado, então mais ou menos quando que foi feita essa atualização e quem fez essa atualização, se foi você mesmo, se foi alguma outra pessoa, se era um técnico de informática ou alguma outra pessoa conhecida, tá? Caso a pessoa fala, não, ele não foi atualizado, a pergunta é, por quê? Então, qual é a razão pela qual esse sistema não foi atualizado? Foi porque você não sabia que há uma versão nova, ou porque você não sabe como fazer essa atualização, ou porque você não tem tempo para fazer essa atualização, ou porque o seu sistema não pode rodar no sistema novo, né? O programa que você utiliza não pode ser utilizado no sistema novo. Então, quais são os motivos pelos quais não houve essa atualização, caso ela utilize um sistema que esteja, uma versão do sistema que esteja defasado. Naturalmente, vocês podem incorporar qualquer outra pergunta que vocês acharem necessário. Quiser colocar qualquer outra pergunta a mais nessa entrevista, pode ficar à vontade. Da mesma forma que se quiserem colocar alternativas a mais, né, dentro dessas perguntas obrigatórias, dessas perguntas mínimas, vocês também podem ficar à vontade para fazer isso da forma que achar melhor. Insisto, a pesquisa pode ser feita através de um formulário, pode ser feita diretamente para as pessoas, pode ser feita dentro do ambiente da escola, da igreja, porque eu tenho a mais absoluta e tranquila certeza que você conhece pelo menos 10 pessoas para quem você possa fazer essas perguntas. O requisito é perguntar para pelo menos 10 pessoas diferentes. Como de praxe, essa atividade vai estar lá disponível para vocês postarem o resultado no Teams. Então, seja por escrito, seja no Canvas, seja no Word, no caderno bate-foto, enfim, da forma que for mais fácil, mais conveniente para vocês, façam o registro das respostas dessas pessoas, tira print do resultado do formulário, enfim, do que for mais fácil para você fazer. Mas mostra para mim lá no Teams qual foi o resultado que você obteve dessa entrevista. No final, você vai, a gente vai discutir um pouquinho lá dentro do nosso ambiente do Teams sobre quais foram as suas conclusões acerca dessa pesquisa. E isso a gente vai fazer dentro do fórum lá, dentro do canal do Teams, numa opção que eu vou abrir lá para a gente discutir sobre isso, tá? Então, façam essa pesquisa, cuidado com o prazo. Tem bastante gente que tem deixado de fazer as atividades no prazo para poder não acabar incorrendo em faltas e vocês não serem prejudicados depois no final do curso, beleza? Bom, criançada, muito obrigado pela presença e a participação de vocês na atividade. Espero que tudo tenha corrido bem. Essa mudança da aula para cá, para a escola, foi uma surpresa para mim também. Eu fiquei sabendo agora essa semana que teria que vir para cá. Estou aqui, vamos tentar fazer. Espero o feedback de vocês com relação à aula, se foi positivo, se foi negativo, para que, se a mudança foi positiva ou se foi negativa, para que a gente também possa se organizar para realizar aí as próximas atividades, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos, um beijo e até mais. Tchau!